Esta é uma aula da disciplina de Resistência dos Materiais 1, sob responsabilidade do professor Cláudio Oliveira, da Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. Trataremos nessa aula do capítulo 4, Carga Axial, do livro de Resistência dos Materiais de R.C. Hibbeler, 7ª edição. Na primeira parte do capítulo 4 de Cargas Axiais, não foi feita nenhuma consideração sobre a validade de se admitir que os valores de tensão média são representativos do que acontece realmente na seção. Dessa forma, resolvemos exercícios utilizando a definição de tensão fornecida no capítulo 1. Tensão média é igual a força sobre área. Mesmo no caso de múltiplas forças aplicadas no corpo, utilizamos também a equação de força sobre área, admitindo que o somatório resultava em uma força total aplicada no centroide da seção transversal. Contudo, é importante compreender que a tensão pode atingir valores maiores que a média em pontos próximos aos pontos de aplicação de carga. Observe a figura à esquerda. Nessa figura, foram traçadas linhas verticais e horizontais para entender o que acontece com as deformações axiais do corpo. Em pontos próximos aos pontos de aplicação de carga, por exemplo, na seção AA, as linhas horizontais sofrem distorção. O mesmo acontece nos pontos próximos aos apoios. Essa distorção está relacionada aos diferentes valores de tensão que podem surgir em diferentes pontos daquela mesma seção. Se analisarmos tensões em seções um pouco mais afastadas do ponto de aplicação da carga, por exemplo, na seção BB, percebemos que a distorção das linhas horizontais diminui e que as tensões se aproximam da média. Quanto mais nos afastamos, menor a distorção. O princípio de Saint-Venant afirma que os efeitos dessas distorções diminuem nas seções mais distantes dos pontos de aplicação de carga, e afirma que existem seções suficientemente afastadas do ponto de aplicação de carga, tal como a seção CC no desenho, aonde a fórmula da tensão média igual a força sobre área pode ser aplicada sem maiores prejuízos. A ideia de traçar linhas verticais e horizontais no corpo para estudar as distorções das deformações pode ser aplicada também no estudo de corpos com mudanças bruscas de geometria. Nesse capítulo, focaremos em duas situações: um corpo com um orifício e um corpo no qual a seção transversal diminui bruscamente. Esse corpo será denominado corpo com canto vivo. A equação do capítulo 1 de tensão média, tensão é igual a força sobre área, ilustrada nas figuras C, não leva em consideração as distorções que acontecem nas proximidades do furo e do canto vivo. No entanto, a realidade é outra. Observe as figuras D. Na proximidade do furo e do canto vivo, ocorrem tensões maiores que a média. Esse efeito é chamado concentração de tensão. Projetar uma peça com base nas tensões médias sem considerar a concentração de tensão pode resultar na falha por ruptura do material. Nos corpos com cantos vivos, é possível diminuir os efeitos da concentração de tensão introduzindo pequenas mudanças na geometria do corpo. Observe a figura A, onde as deformações têm grande distorção próximas ao canto vivo. Se a transição de uma seção transversal for mais suave do que o canto vivo, os efeitos dessa distorção diminuem. É possível diminuir ainda mais essa distorção se introduzirmos ranhuras ao longo do comprimento do corpo.
O mesmo efeito pode ser obtido introduzindo pequenos furos próximos ao canto vivo. A concentração de tensão pode levar ao aparecimento de trincas progressivas que causam a ruptura do material. Uma trinca pequena pode aumentar de tamanho ou gerar novas trincas, diminuindo a seção transversal efetiva. Materiais frágeis são mais suscetíveis às falhas por concentração de tensão. Isso ocorre porque os materiais frágeis não possuem patamar de escoamento em seus diagramas de tensão-deformação e falham repentinamente. Os materiais dúcteis, por outro lado, possuem patamar de escoamento. Isso significa que os materiais dúcteis possuem uma reserva de resistência após o escoamento, que pode ser utilizada no caso do aparecimento de trincas. Porém, esses materiais podem se comportar como material frágil e sofrer ruptura em valores de tensão abaixo do valor de tensão de proporcionalidade ou tensão de escoamento. Isso ocorre quando o carregamento é cíclico e causa fadiga no material. Assim, é muito importante considerar a fadiga em associação com a concentração de tensão no projeto de peças submetidas a carregamentos cíclicos e feitas de materiais dúcteis. Entendemos a importância de calcular os efeitos da concentração de tensão. Mas como calcular o valor das tensões máximas? Veremos isso nos próximos slides. Existem estudos sobre a geometria dos corpos e sua relação com o aparecimento dos valores de tensão máxima em pontos de mudança brusca de geometria. Esses estudos admitem que é possível representar a tensão máxima como sendo proporcional à tensão média, utilizando um valor K de proporcionalidade. Os resultados desses estudos e os valores de K para cada geometria foram resumidos em ábacos, que podem ser utilizados no dimensionamento de elementos estruturais. A seguir, falaremos mais dos ábacos de peças com furos e peças com cantos vivos. Para utilizar o ábaco de corpos com cantos vivos, é necessário verificar a suavidade do canto vivo. Isso é feito calculando a relação R sobre H, onde R é o raio da transição da maior área de seção transversal para a menor, e H é a altura da menor seção transversal. Após calcular R sobre H, calculamos a relação W sobre H, onde W é a altura da maior seção transversal e H, como dito, é a altura da menor seção transversal. A interseção do valor de R sobre H com uma das curvas da relação W sobre H fornece um valor de K. O valor da tensão máxima é calculado multiplicando a tensão média por esse valor de K. Nas peças de canto vivo, a tensão média é igual a P sobre HT, onde P é a carga aplicada e HT é a área da menor seção transversal. A obtenção de K para corpos com um orifício circular é ainda mais simples. Primeiramente, calculamos a relação R sobre W, onde R é o raio do orifício circular e W é a altura da seção transversal. Calculado R sobre W, basta determinar a interseção desse valor com a única curva do ábaco e verificar o valor de K
relacionada àquele ponto. Mais uma vez, a tensão máxima é obtida multiplicando a tensão média por K. No caso dos corpos com orifícios, a área utilizada para calcular a tensão média deve desconsiderar o diâmetro do furo. Essa área será dada por W menos 2 vezes o raio, multiplicado por T, onde T é a espessura da seção transversal.